Temos um novo modelo de código aberto número 1 e a lacuna é absurda. Então, meu laboratório favorito, ZAI, acaba de lançar o GLM 5.2, e veja só, é de longe o melhor modelo aberto que existe, além de superar o melhor GPT e o melhor Gemini em vários benchmarks. Esse modelo é ridiculamente capaz. Neste vídeo, veremos todas as coisas incríveis que ele pode fazer, além de suas especificações, desempenho e benchmarks em relação a outros concorrentes, bem como e onde usá-lo. Então vamos direto ao assunto. Agora, existem vários lugares onde você pode usar este novo GLM 5.2. Você pode experimentá-lo gratuitamente usando a interface de bate-papo online, ao qual colocarei um link na descrição abaixo. É apenas chat.z.ai. E então, no topo, aqui é onde você poderá selecionar o GLM 5.2 mais recente. No entanto, para todos esses modelos de ponta, eles já podem fazer coisas simples, como redigir e-mails, resumir coisas e até ajudá-lo a escrever uma redação. Isso é muito fácil. Na verdade, se você usar o GLM 5.2 na interface de bate-papo, não estará fazendo justiça. Para realmente liberar todo o seu potencial, você deve tentar usar esses modelos de fronteira com estruturas ou conexões de agentes como OpenClaw ou Hermes ou CloudCode. Ou o ZAI também tem sua própria estrutura de agentes chamada Zcode, que você pode baixar gratuitamente. É compatível com Mac, Windows e Linux. E depois de fazer o download, deve ficar parecido com isto. Na verdade, é praticamente um clone do Codex. Então, muito semelhante ao Codex. E o que eu gosto nisso é que você pode configurar vários projetos com cada projeto em uma pasta, e pode funcionar em vários arquivos dentro de um projeto como este. Tudo bem, para a primeira tarefa, vamos torná-la super difícil já. Vou construí-lo para construir um gêmeo digital 3D totalmente interativo da Terra que tem os seguintes recursos. Permitir que os usuários façam zoom perfeitamente do espaço sideral até as ruas individuais da cidade. Quando passo o mouse sobre uma cidade, o contorno do país deve ser destacado e deve haver um pop-up exibindo estatísticas como área, população, PIB. Mostre um planeta Terra realista com alternância para cobertura de nuvens atmosféricas, tráfego de voo, dia e noite, em seguida, modo noturno para mostrar as ruas da cidade. Certifique-se de que ele carregue com eficiência em um navegador normal. Vou usar o GLM 5.2 e depois definir o modo de pensamento para o máximo. Vamos pressionar executar. Tudo bem. Então me deu um protótipo inicial, mas havia algumas pequenas coisas que não estavam funcionando. Por exemplo, a cobertura de nuvens e as fronteiras do país não funcionaram. Então eu apenas solicitei mais e funcionou por mais 3 minutos e 47 segundos. E também o tráfego de voo parecia muito feio, então eu pedi para animar os voos com faixas de trajetória. Funcionou por mais 3 minutos e foi isso. Então, depois, aqui está o nosso planeta Terra. Em primeiro lugar, inclui vários botões de alternância, então vamos examiná-los. Para imagens de satélite, é basicamente apenas a imagem da Terra, então vamos reativar. Para a cobertura de nuvens, ele tenta sobrepor alguma camada de cobertura de nuvens na Terra assim, mas não funciona muito bem, então ainda está quebrado. Deixe-me desligar isso. E então você pode ver que as fronteiras dos países funcionam. E então, se eu passar o mouse sobre cada país, ele me mostrará estatísticas como área, população e PIB. E a seguir, vamos ativar o tráfego de voo. E isso parece lindo. Muito bom. Então vamos desligar o tráfego aéreo. E então o alternador dia e noite fica assim. Então metade da Terra é diurna e a outra metade é noturna. Então isso funciona. A seguir, aqui estão as luzes noturnas das cidades. Então isso também funciona. Muito bom. Deixe-me desligar isso. A seguir, vamos tentar ampliar cidades individuais. Então vamos tentar Nova York. E, de fato, ele me leva automaticamente para Nova York e amplia totalmente a vista das ruas da cidade. Você pode até aumentar o zoom para ver as pessoas nos carros. E a seguir, vamos tentar Tóquio. Então vai diminuir o zoom e depois dar zoom em Tóquio. E aqui está o que temos. Então, você sabe, a maioria dos recursos simplesmente funciona. Agora foram necessárias algumas solicitações adicionais, então demorou cerca de 15 minutos para concluir tudo. Considerando que o melhor dos melhores modelos disponíveis no mercado, chamado Fable 5, que você nem pode usar no momento, foi capaz de obtê-lo em praticamente apenas um prompt. Dito isto, para um modelo de código aberto, isso ainda é extremamente impressionante. A seguir, vamos tentar algo ainda mais complicado e provavelmente mais relevante para os fluxos de trabalho diários. Vou fazê-lo funcionar com várias ferramentas ao mesmo tempo para criar um vídeo promocional. O prompt vem desta página do produto, que acabei de colocar na página inicial da Wise, que se parece com isto. Deixe-me rolar um pouco para baixo para que você possa ver como é. Crie um vídeo promocional sobre este produto. Mas você também precisa incluir uma narração usando Gemini TTS. E então você também precisa usar esse framework Hyperframes para criar a animação. E simplesmente criei um link para o repositório GitHub de Hyperframes. Este é um pacote de código aberto que permite criar animações usando código. Então aqui está a aparência do repositório GitHub. Ele precisa ir para esta página da web e descobrir como instalá-lo sozinho. Não dei nenhuma instrução explícita sobre como fazer isso. Você também pode alimentá-lo com outra ferramenta como Remotion, se preferir. E então deve ser aspecto 16:9,
com cerca de 1 minuto de duração. Use esta faixa como áudio de fundo. É apenas uma música de fundo aleatória. Reduza o volume para que a narração possa ser ouvida com clareza. E aqui está um exemplo de como usar o Gemini TTS. Então o que eu fiz foi simplesmente ir ao iStudio do Google e depois cliquei em Fala em Música e depois em Gemini Flash TTS. E então cliquei em Adicionar narração. Selecionei uma voz aqui embaixo. Então vamos com essa voz. What's a skill you'd like to develop? E depois, coloquei a transcrição aqui. E então, no topo, cliquei em Obter código. Copiei o código e colei no ZAI. E também dei minha chave de API aqui embaixo. E é basicamente isso. E depois, me deu a entrega final. É isso. Não precisei perguntar mais nada. Então aqui está o vídeo. Sending money across borders shouldn't cost you a fortune. Meet Wise, the international account built for a world without borders. Hold and convert over 40 currencies at the real mid-market exchange rate. No hidden markups, no surprise fees. Just money that moves the way it should. Send to family, pay suppliers, or get paid like a local with your own account details for up to 9 currencies for up to 9 currencies. Spend anywhere with the Wise debit card and keep every cent you save. From the everyday to the enterprise, over 16 million people and businesses already trust Wise with their money. One account, 40 plus currencies, zero nonsense. Join them at wise.com and start sending money the smarter way. Yours for less. Então você pode ver o quão capaz este modelo é. O que eu gosto no GLM é que ele requer um mínimo de manuseio. Ele funciona imediatamente na maioria das vezes e apresenta poucos erros. A propósito, deixe-me passar o mouse sobre as estatísticas para que você possa ver os tokens usados e a taxa de acerto do cache apenas para este prompt. Portanto, foram usados cerca de 100 mil tokens e demorou cerca de 20 minutos para ser concluído. Tudo bem. A seguir vamos testar se ele é bom na geração de modelos 3D. Então vou inserir isto. Crie um lindo modelo animado em 3D de um motor V8. Inclua um controle deslizante para mostrar uma transição suave do motor totalmente montado para uma vista explodida, que mostra o funcionamento interno, como pistões, velas de ignição, válvulas, bielas e virabrequim central em movimento. Use um único arquivo HTML. Tudo bem, funcionou por 13 minutos e em apenas um prompt. Aqui está o que obtivemos. Vamos abrir este arquivo index.html e aqui está nosso motor V8. Muito bom. Vamos explodir isso. E como você pode ver, a explosão funciona. É muito bem animado. Podemos até aumentar a velocidade do motor para torná-la ainda mais rápida ou diminuí-la. Muito legal. É muito capaz de criar modelos 3D. Deixe-me mostrar também os tokens usados. Então isso foi muito rápido e leve. Ele usou apenas 28 mil tokens e a taxa média de acerto do cache é de 96%. Ou aqui está um exemplo ainda mais complicado, que Claude Fable nem conseguiu acertar. Crie um belo modelo animado em 3D de um relógio mecânico tradicional, incluindo o funcionamento interno, como mostradores, ponteiros, marcadores de horas, etc. Mostre o mecanismo do relógio em movimento com as engrenagens girando, o balanço oscilando, etc., etc. Vamos ver se ele consegue lidar com isso. Tudo bem. Então ele começou a codificar isso. Agora, criar um relógio é muito mais complicado, então ocorreu um erro. Acabei de colar o erro aqui e corrigi o erro. E então eu só queria torná-lo ainda mais atraente. Então escrevi explodir ainda mais e permitir-me ativar ou desativar camadas, tornando-o ainda mais impressionante visualmente. E aqui está o nosso resultado. Vamos explodir isso para que você possa ver os componentes individuais separados. Tudo parece decente e o relógio está se movendo. Os ponteiros dos minutos, horas e segundos estão todos corretos. Além disso, a escala de tempo também parece correta. Agora vamos ativar ou desativar certas camadas. Então temos o cristal de safira. Vamos desligar isso. Então isso funciona. Vamos experimentar os mostradores e marcadores. Isso funciona. Deixe-me me livrar desta volumosa caixa de metal aqui para que você possa ver os componentes internos. Tudo bem. Então os componentes ficam assim. No entanto, se eu ampliar as engrenagens, é aqui que começamos a ver alguns erros. Então você pode ver que alguns desses mostradores estão se movendo. Os outros não estão realmente se movendo, além de não estarem realmente alinhados. Mas este é um prompt incrivelmente desafiador. E observe que mesmo Claude Fable 5 não foi capaz de acertar. Não foi possível alinhar os mostradores. No entanto, ainda é uma geração muito impressionante. Eu não esperava que fosse 100% correto. Observe que aqui foram usados cerca de 80 mil tokens com uma taxa média de acerto de cache de cerca de 94%. Agora você não precisa usar o GLM 5.2 no Zcode. Você também pode usar outra interface como Claude Code ou OpenClaw ou Hermes. Então, deixe-me mostrar também um exemplo rápido disso. Muita gente não sabe disso, mas você pode usar o Claude Code ou mesmo o Codex com outros modelos além do Claude ou GPT.
Vou criar um link para esta página na descrição abaixo caso você queira vincular isso ao Cloud Code. Então, o que você precisa fazer é, em primeiro lugar, inscrever-se em um plano e, em seguida, usar a chave API e instalar este auxiliar de codificação. Então, vou apenas copiar esta linha e, em seguida, no meu computador, abrirei o prompt de comando e colarei. E depois disso, ele oferece várias opções. Por exemplo, para a chave de API, você precisará inserir uma chave de API se esta for a primeira vez que a utiliza. Então deixe-me colar isso aqui e pressiono Enter. Em seguida, você selecionaria a plataforma de agente que deseja configurar. Então sim, vamos com o Cloud Code. E então você só precisa selecionar a primeira opção para atualizar o Cloud Code para usar o GLM. Então vamos pressionar Enter. E é basicamente isso. Você pode iniciar o Cloud Code ou recomendo sair do terminal e começar do zero. Agora há mais uma etapa que você precisa realizar, que é se você clicar em como trocar de modelo aqui, você também precisa declarar explicitamente qual modelo GLM usar para substituir Haiku, Sonnet ou Opus. E você deve inserir isso no arquivo cloudsettings.json, que geralmente está localizado na sua pasta de usuário. Então, por exemplo, para mim, está localizado aqui. Então deixe-me abrir isso no VS Code, ou você também pode abrir no bloco de notas ou qualquer outro lugar. E então só precisamos copiar e colar essas 4 linhas neste campo de ambiente. Então deixe-me colá-lo aqui e corrigir a formatação e pressiono Ctrl+S para salvar. É basicamente isso. Então, depois, se eu abrir um terminal e usar o Cloud Code, você pode ver que agora estou usando o GLM 5.2 como modelo. Ou se eu digitar /model, você poderá ver que esses modelos GLM substituíram os modelos Cloud padrão. Então é assim que você pode usar o GLM no Cloud Code se preferir o Cloud Code em vez de Z-Code ou alguma outra estrutura de agente. Vamos tentar um exemplo rápido com o código Cloud. Então, vou escrever e desenvolver uma simulação de traçado de raio apresentando uma esfera, um cubo e uma pirâmide. Deve ser um céu azul com fundo xadrez. Adicione parâmetros ajustáveis como posição, refletividade, rugosidade, transparência e outras propriedades do material para cada formato. A chave aqui é não usar tri.js ou outras bibliotecas externas. É necessário codificar isso completamente do zero. Isso testa sua compreensão de física e iluminação. Tudo bem. Depois ele começa a codificar isso e até mesmo gira em um servidor local e depois tira uma captura de tela para verificar se tudo funciona. Agora isso não possui recursos de visão por padrão. Então é apenas usar outra ferramenta para verificar se a interface está funcionando. Por exemplo, que o céu é azul e há um fundo xadrez. E depois foi isso. Isso levou cerca de 20 minutos. Mas vamos levantar isso. E, de fato, temos uma simulação de traçado de raio muito bonita dessas 3 formas construída do zero, sem tri.js ou qualquer biblioteca externa. Realmente impressionante. Na verdade, isso carrega ainda melhor do que o que recebi do Cloud Fable, que tinha alguns problemas de latência muito estranhos. A seguir, vamos brincar com todas essas configurações. Então a posição da esfera funciona. O raio também funciona. E então vamos brincar com a refletividade. Portanto, diminuir isso o tornaria não reflexivo. Aumentá-lo o tornaria super reflexivo, como você pode ver aqui. Vamos brincar também com a aspereza. Então o controle deslizante de rugosidade funciona. Vamos arrastar isso até zero. E você pode ver claramente as outras formas refletidas nesta esfera. Na verdade, deixe-me definir a cor para branco e depois vamos aumentar a transparência e ao mesmo tempo diminuir a refletividade para torná-la totalmente transparente. E então posso brincar com as configurações IOR assim. Então tudo funciona. Muito legal. Vamos brincar também com as emissões. Isso apenas o torna mais brilhante como uma fonte de luz. Interessante. Vamos também brincar com as configurações do cubo. Os controles deslizantes de posição funcionam. O tamanho também funciona. Vamos também mudar a cor. Vamos fazer isso super reflexivo e com rugosidade zero. E passando para a pirâmide, vamos também ajustar as configurações dela. Então a pirâmide também funciona. Vamos mudar a cor para vermelho e depois tornar isso incrivelmente opaco. Então, vou arrastar a refletividade para zero, a rugosidade até 1 e depois a transparência para zero. E então deixe-me arrastar isso para mais perto do cubo. Então, se eu olhar aqui, você pode ver que todas as propriedades físicas dessas 3 formas são precisas. Então a esfera é completamente transparente. Assim não devo ver nenhum reflexo na esfera. A pirâmide é completamente opaca. O cubo é completamente reflexivo. Então devo ver o reflexo da esfera e da pirâmide dentro do cubo. Então está tudo correto. Muito legal. Também há configurações adicionais aqui, como ajustar o pôr do sol. Muito legal. E a elevação do sol, bem como a intensidade e o ambiente. Posso até ajustar a cor da luz. Então vamos definir algo como vermelho. E de fato, a luz fica vermelha. E então posso até mudar a cor do céu. Então vamos mudar para algo como verde. E isso funciona. Posso alterar o fundo xadrez. Então vamos definir algo como vermelho. Posso ajustar a escala quadriculada, bem como a refletividade do solo e até mesmo a distância e a altura da câmera. Então, em apenas um prompt, zero shot,
ele foi capaz de codificar esta simulação de Ray Tracing completamente do zero, sem nenhuma biblioteca externa. E na verdade gosto muito mais disso do que recebi de Claude Fable 5. Novamente, o que gosto no GLM 5.2 ou mesmo nos modelos GLM anteriores é que tudo tende a funcionar imediatamente. Você precisa assegurar o mínimo possível. Ele contém poucos erros, e se isso acontecer, muitas vezes você pode corrigi-lo com 1 ou 2 prompts de acompanhamento. Tudo bem, a seguir vamos testar se ele é bom na composição musical. Então, primeiro, vou fazer uma interface musical. Deve conseguir criar um DAW com estes instrumentos: piano, dedilhar de sintetizador, cordas, bateria e baixo. Para cada instrumento, deve haver uma interface de piano roll onde eu possa arrastar e desenhar notas na linha do tempo. Cada faixa deve ter pan, volume e outras configurações padrão. Adicione reprodução, pausa e outras configurações, etc. Tudo bem, então foi possível codificar isso, sem problemas. Eu nem precisei perguntar mais. O modelo anterior também poderia fazer isso, então não é nada impressionante. O que eu realmente queria testar é o quão bom ele é em compor música. Então, em seguida, coloco, por padrão, uma música poderosa e expressiva de 32 compassos, rica em complexidade, que ganharia um Grammy. Inclui efeitos, automação e panorâmica adequada para cada faixa. Certifique-se de que tudo esteja bem dominado. Então funcionou por 8 minutos e 23 segundos. Compôs uma música com o arco completo, incluindo introdução, verso, pré-refrão, refrão. E depois, houve alguns problemas de alinhamento. Então eu escrevi, algumas notas no piano roll estão acima da visualização. Adicione rolagem vertical para que eu possa rolar mais alto. E é basicamente isso. Então funcionou por mais 34 segundos. Então vamos abrir e tocar. Tudo bem, aqui está nossa música ganhadora do Grammy de 32 compassos. Então não é ruim. Definitivamente não ganhará um Grammy. Ainda falta complexidade. Adicionou alguns efeitos interessantes como reverb e delay. No entanto, ele realmente não fez o pan automático das faixas como eu solicitei. Também não adicionou automação nas faixas. Muito básico, mas ainda assim muito impressionante. Na verdade, isso parece muito semelhante à geração que recebi de Claude Fable 5. Na verdade, se você quiser ouvir a geração de Fable, veja este vídeo. Tudo bem, a seguir, vamos ver também se ele consegue criar algumas animações matemáticas complexas usando um pacote chamado Manin. Então, meu prompt é criar uma bela animação Manin onde círculos de Fourier desenham uma borboleta. Use círculos giratórios conectados por braços vetoriais com as extremidades traçando as asas, o corpo e a antena da borboleta, etc, etc. Salve a saída como MP4. O desafio aqui é que nem tenho o Manin instalado aqui. Então, ele também precisa descobrir como instalar o pacote Manin primeiro para criar a animação. Primeiro é necessário configurar o ambiente e baixar todos os pacotes necessários, como Manin, NumPy, SciPy, etc. Esses são todos os pacotes necessários para fazer o vídeo. E depois procedeu à criação da animação. Além disso, ele também usou sua ferramenta integrada de análise de imagem para verificar se os quadros realmente consistem em uma borboleta. Também foi capaz de autoverificar e detectar alguns bugs ao longo do caminho. Agora, eu não gostei muito da aparência da borboleta, então escrevi, deixe a borboleta mais detalhada com asas superiores mais nítidas. Certifique-se de que tudo esteja correto. Além disso, para animações, certifique-se de que os círculos e o contorno da borboleta estejam visíveis. Torne os contornos do círculo mais brilhantes porque eles eram muito opacos antes. Então funcionou por mais 32 minutos. Lembre-se de que uma parte desse tempo é gasta apenas na renderização do vídeo. Aqui está o que temos. Então, de fato, isso parece uma borboleta, mais ou menos. E aqui está usando 12 círculos. Então é um formato de borboleta bem básico aqui. Está adicionando ainda mais círculos para torná-lo ainda mais complexo. E aqui está adicionando ainda mais detalhes. E finalmente aqui, ainda mais detalhes. E, você sabe, esta animação parece correta. No geral, muito impressionante. Tudo bem. Esses foram alguns dos meus testes usando o Z-Code. A seguir, vamos testá-lo também em algumas coisas normais usando apenas a interface de bate-papo online.
Você pode experimentar gratuitamente. E aqui no topo é onde você pode selecionar o GLM 5.2 mais recente. Agora o GLM não possui capacidades de visão ao contrário de seu concorrente Minimax M3, que é multimodal. Então, ele ainda pode usar ferramentas externas para analisar imagens, mas não possui compreensão nativa de imagens. Vou tentar no meu teste clássico. Então vou alimentá-lo com esta imagem e há um sapo escondido em algum lugar desta imagem. Não espero que acerte porque nem sequer tem capacidade de visão, mas vamos ver como funciona. Então vou carregar esta imagem do sapo aqui e depois pedir para ele encontrar o sapo escondido nesta foto. Vou configurá-lo para o máximo e pensar profundamente. Tudo bem, agora ele não tem capacidade de visão. Então na verdade está usando um modelo de linguagem de visão externa para analisar esta imagem e então tentar encontrar o sapo. E depois de cerca de 10 minutos, aqui está a resposta que recebi, que infelizmente está errada. Então o sapo não está aqui. Tudo bem, a seguir, vamos testá-lo também em suas profundas capacidades de pesquisa. Então aqui está o prompt. Descreva os fatores moleculares desse tipo de leucemia, discuta todas essas coisas diferentes, inclua tabelas e visualizações relevantes. Vou configurá-lo para pensamento profundo e Max, e também vou ativar a pesquisa avançada para pesquisas mais aprofundadas. Vamos pressionar gerar. Tudo bem, aqui está o que eu consegui. Então aqui está o parágrafo introdutório. Aqui estão as diferentes seções. Isso me dá uma bela mesa. E então temos atividade constitutiva de quinase e sinalização oncogênica ajusante. Me dá até um belo fluxograma. E aqui, número 2, evolução da terapia direcionada. Ele foi capaz de codificar esse cronograma muito bom, além de uma tabela muito completa de todos esses medicamentos diferentes, incluindo suas características, toxicidade, etc. A próxima seção apresenta os principais desfechos do estudo no acompanhamento de longo prazo. O que eu gosto no GLM é que não é besteira. É muito curto e direto ao ponto. E depois, aqui estão alguns mecanismos de resistência. É até capaz de codificar este gráfico da web muito bom. Sim. E aqui está uma tabela sobre o perfil de resistência comparativo por classe de mecanismo. É capaz de ser muito aprofundado e ao mesmo tempo muito conciso. E na próxima seção, temos resultados de sobrevivência. Não há problema em codificar tabelas e gráficos muito bons. E finalmente, temos implicações clínicas. Portanto, é definitivamente um modelo de muito desempenho para pesquisas profundas. Tudo bem. Essas são algumas das minhas demonstrações pessoais e onde e como usá-las. Novamente, existem vários lugares que você pode experimentar gratuitamente. Na plataforma de bate-papo online. Ou você também pode usar o software chamado Zcode para poder trabalhar em vários projetos e arquivos em seu computador. Ou você também pode conectá-lo a outras estruturas como Cloud Code ou OpenClaw ou Hermes. A seguir, vamos examinar as especificações disso. Em primeiro lugar, adoro que este novo GLM 5.2 agora suporte uma janela de contexto de 1 milhão de tokens. É a quantidade de coisas que você pode colocar em seu prompt de uma só vez. E 1 milhão de tokens equivale a mais de 700 mil palavras ou uma base de código de pequeno a médio porte. Isso pode acumular uma tonelada de informações. O que também adoro nisso é que possui uma licença de código aberto do MIT, o que é muito permissivo. Se você olhar para esses benchmarks, é aqui que seu desempenho é bastante insano. Então, nesses longos benchmarks de tarefas de codificação autônoma, como Frontier SUI ou PostTrembent, você pode ver que o GLM 5.2 não apenas supera o melhor modelo da OpenAI, GPT 5.5, mas também o melhor modelo do Google, Gemini 3.1 Pro, por uma margem enorme. E está muito próximo do melhor modelo de Claude, Opus 4.8. Isso é muito louco considerando que este é um modelo aberto. Aqui estão alguns outros benchmarks para sua referência. Então, SUI-Bench Pro, novamente, supera até a melhor versão do GPT e Gemini e está muito próximo do melhor Claude, mesmo com Terminal Bench. E aqui está o novo garoto da cidade chamado DeepSuite. Eles afirmam que esta é uma medida mais precisa das capacidades de engenharia de software. E como você pode ver, o GLM 5.2 tem uma pontuação incrivelmente alta, 46,2. Na verdade, se você olhar para esta tabela de classificação oficial do DeepSuite, este é de longe o modelo aberto com maior pontuação que existe. Não está nem perto. Este benchmark chamado Último Exame da Humanidade também é bastante digno de nota. Isso testa o conhecimento de um modelo de inteligência artificial em algum conhecimento científico realmente obscuro. E, novamente, é ainda mais experiente que o melhor GPT e o melhor Gemini. Esse modelo é tão maluco. O mais incrível é que eles revelaram como construíram isso. Então eles implementaram alguns ajustes insanos de arquitetura para fazer isso funcionar. Em primeiro lugar, isso inclui um design chamado IndexShare, que basicamente reutiliza o mesmo indexador em suas escassas camadas de atenção. E isso reduz efetivamente o cálculo em 2,9 vezes. Isso é um pouco técnico, mas eles também possuem essa camada MTP aprimorada, que aumenta seu comprimento de decodificação em até 20%, o que também ajuda na eficiência de geração. Agora, no momento desta gravação, algumas das principais tabelas de classificação e benchmarks independentes ainda não adicionaram o GLM 5.2, mas aqui estão alguns que o fizeram. Se você olhar para esta tabela de classificação chamada Frontier SWE, poderá ver que o GPT 5.2 está no nível Opus 4.8. Na maioria de suas tabelas de classificação, ele supera até o GPT 5.5,
o que é incrivelmente impressionante. Também é ótimo em front-end design. Aqui você pode ver que o GLM 5.2 supera até o Opus 4.8 na codificação front-end. Isso não é loucura? Observe que Claude Fable 5, que é o número 1, está banido no momento, então ninguém pode usá-lo. Aqui está outra tabela de classificação da Design Arena, e veja só, o GLM 5.2 supera até Claude Fable 5, assim como o resto dos outros modelos fechados em termos de front-end design. Aqui está outro benchmark divertido chamado Runescape Bench, que testa a qualidade de um modelo de inteligência artificial para jogar Runescape. E aqui você pode ver que é de longe o melhor modelo aberto que existe. O resto dos modelos abertos estão aqui embaixo. O incrível é que eles já lançaram os modelos. São pesos totalmente abertos sob a licença do MIT. Então, se você clicar neste link Hugging Face, observe que ele é relativamente pequeno em comparação com outros modelos de fronteira, que tem mais de 1 trilhão de parâmetros, como o DeepSeek V4. Portanto, este tem apenas 753 bilhões de parâmetros. Dito isto, ainda é muito grande, com 1,51 terabytes de tamanho. Então, quero dizer, boa sorte executando isso em casa, a menos que você tenha um maldito data center em seu porão. Não se destina realmente a dispositivos de consumo. Mas aqui está o valor dos modelos de inteligência artificial de código aberto. Se você acompanha meu canal, deve saber que outros laboratórios fechados como o Anthropic monitoram constantemente seus modelos. Eles tornam isso intencionalmente mais burro para certos casos de uso. Além disso, o governo dos Estados Unidos proibiu completamente o modelo mais recente de Claude, então as pessoas nem sequer podem usá-lo. Mas com modelos abertos como GLM ou DeepSeek ou Ken, você não precisa depender desses outros laboratórios de código fechado. A importância do código aberto é que ele traz o poder da inteligência de volta às pessoas. Você poderia hospedar isso sozinho. Isso lhe dá a soberania final. Outro valor do código aberto é a privacidade. Para modelos de código fechado, você está essencialmente enviando dados para seus servidores. Se suas mensagens contiverem alguma informação sensível ou confidencial, eles potencialmente terão acesso a elas. Considerando que se você hospedar um modelo de código aberto localmente, seus dados poderão permanecer onde você os controla. Isso é muito importante para documentos legais, dados médicos ou registros governamentais, registros financeiros, etc. E, claro, como o modelo tem pesos completamente abertos, as pessoas podem ajustá-lo ou melhorá-lo. Você sabe, a comunidade se baseia nisso. É por isso que sou um grande fã de código aberto. Isso é o que torna o código aberto muito mais atraente e valioso em comparação com esses outros laboratórios fechados de inteligência artificial, que nunca compartilham nada. De qualquer forma, isso resume minha análise do GLM 5.2. ZAI sempre foi meu laboratório de inteligência artificial favorito, e mais uma vez, eles lançaram um modelo de desempenho incrível que supera até o melhor GPT e o melhor Gemini em alguns benchmarks, e é completamente aberto. Deixe-me saber nos comentários o que você acha disso. Como sempre, estarei atento às principais notícias e ferramentas de inteligência artificial para compartilhar com vocês. Então, se você gostou deste vídeo, lembre-se de curtir, compartilhar, se inscrever e ficar ligado para mais conteúdo. Além disso, há muita coisa acontecendo no mundo da inteligência artificial todas as semanas. Obrigado por assistir e vejo vocês no próximo.